Olá pessoal, sou Iraci Baltar e nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as contribuições e a importância da inteligência artificial na gestão pública. Caros colegas do serviço público, nós estamos diante de uma oportunidade sem precedentes de transformar nossas operações e oferecer melhores serviços aos cidadãos. Vamos começar nossa jornada pelo mundo da inteligência artificial na gestão pública. Imagine se pudéssemos prever demandas, otimizar recursos e melhorar a qualidade dos serviços públicos com precisão cirúrgica. Bem-vindos à era da inteligência artificial. O futuro da gestão pública já está aqui e ele é alimentado por ela. Nos próximos minutos, vamos desvendar como essa tecnologia está moldando o caminho para um governo mais inteligente e eficaz. Utilizando a inteligência artificial na gestão pública, é possível processar uma capacidade gigantesca de dados, geralmente inutilizados em menor tempo. Dessa maneira, o gestor tem acesso em tempo real a insights assertivos e estratégicos que permitem tomar melhores decisões baseadas nesses dados. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e muito mais. A inteligência artificial está sendo amplamente utilizada em uma variedade de setores, como saúde, finanças, manufatura e agora também na administração pública. Essa tecnologia pode oferecer insights valiosos a partir de grande volume de dados, automatizar os processos e melhorar a eficiência e a tomada de decisões. Podemos falar de 3 tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial fraca, que desempenha tarefas específicas e limitadas. A forte, que é criada para fazer ampla gama de tarefas de forma semelhante aos humanos. E a superinteligência, que ainda é um modelo hipotético, mas que veio para superar a inteligência humana. Nós vimos que nós podemos tipificar a inteligência artificial como fraca, forte e super. A inteligência artificial fraca, ela refere-se a sistemas de inteligência artificial que são projetados e treinados para realizar tarefas específicas e limitadas. Esses sistemas são especializados em executar uma única função ou um conjunto restrito de funções. Como exemplo, nós podemos falar dos assistentes virtuais, como a Siri da Apple, os chatbots de atendimento ao cliente e os sistemas de recomendação de filmes, por exemplo, como também produtos em site de compras. A inteligência artificial forte, que é a IA geral ou AGI, que ainda é hipotética, está no mundo dos sonhos, ela se refere a sistemas de IA que possuem a capacidade de entender, aprender, raciocinar e resolver problemas de forma semelhante à inteligência do homem, em uma ampla variedade de domínios. Esses sistemas teriam a capacidade de se adaptar a novas situações, aprender com experiências passadas e realizar uma ampla gama de tarefas cognitivas e complexas. Atualmente, a IA forte ainda é um conceito teórico e não foi alcançada na prática. Não temos sistemas de IA que sejam verdadeiramente comparáveis à inteligência humana em todos os seus aspectos. O último tipo de inteligência artificial é a superforte ou a superinteligência. A inteligência artificial superforte é um conceito hipotético que descreve uma forma de inteligência que ultrapassa significativamente a capacidade intelectual humana em todas as suas faces. Esses sistemas seriam capazes não apenas de igualar, mas de superar a inteligência humana em todos os domínios, incluindo criatividade, intuição, empatia e consciência.
A inteligência artificial superforte é frequentemente discutida em contextos futuristas e especulativos, e sua realização ainda está muito distante lá no futuro, se é que isso seja possível. Portanto, tipificando a inteligência artificial como fraca, forte ou super, dependendo do grau de generalidade e capacidade cognitiva dos sistemas, atualmente, a maioria de suas explicações são classificadas como fraca, enquanto a forte e a superforte permanecem, em grande parte, como conceitos teóricos. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre as contribuições da inteligência artificial na gestão pública. Nós podemos citar a automatização de processos burocráticos, a análise de dados para a tomada de decisões mais assertivas e a melhoria na prestação de serviços públicos. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Quando apresentamos as contribuições da inteligência artificial na gestão pública, é importante ressaltar alguns pontos-chave para transmitir uma compreensão abrangente e equilibrada do impacto dessas tecnologias. Ao destacar esses pontos, podemos ter uma discussão mais completa sobre as contribuições da IA na gestão pública, reconhecendo seus benefícios potenciais, mas também os desafios e considerações éticos importantes a serem considerados. Aqui estão algumas considerações que considero importantes. A eficiência operacional. A inteligência artificial pode melhorar a eficiência dos processos governamentais, automatizando tarefas repetitivas e burocráticas, liberando tempo para que os funcionários públicos se concentrem em atividades mais estratégicas e de alto valor agregado. Como exemplo, nós podemos citar essa eficiência nos processos de licitação governamental, nos quais o tempo é reduzido, para avaliar essas propostas, garantindo uma conformidade e minimizando os erros humanos. A segunda é a tomada de decisões baseada em dados. A inteligência artificial pode auxiliar na tomada de decisão informada, fornecendo insights valiosos a partir da análise de grandes volumes de dados governamentais. Isso pode ajudar os líderes públicos a identificar tendências, prever demandas futuras e formular políticas públicas mais eficazes. Um bom exemplo é a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina para analisar dados de saúde pública e prever tendências de surtos de doenças, permitindo que os governos aloquem recursos de forma proativa e implementem medidas preventivas. Melhoria dos serviços públicos. A inteligência artificial pode aprimorar a entrega de serviços públicos, oferecendo soluções mais personalizadas e adaptadas às necessidades individuais dos cidadãos. Isso pode incluir assistentes virtuais para atendimento ao cliente, sistemas de recomendação de serviços e aplicativos móveis intuitivos. Como exemplo, temos o desenvolvimento de chatbots de atendimento ao cidadão, alimentados por IA, que podem responder a perguntas comuns, fornecer informações sobre serviços públicos e encaminhar solicitações de maneira rápida e eficiente, melhorando a experiência do usuário. A inteligência artificial pode promover a transparência e a prestação de contas no governo ao facilitar o acesso dos cidadãos a informações e dados públicos. Além disso, sistemas de IA podem ser usados para detectar e prevenir fraudes e irregularidades de forma mais eficiente. Como exemplo, podemos falar da implantação de sistemas de IA para análise de dados financeiros do governo, identificando padrões suspeitos de gastos e detectando possíveis casos de corrupção, aumentando a transparência e fortalecendo a prestação de contas. A equidade e a inclusão. As soluções de inteligência artificial implementadas na gestão pública devem ser projetadas com foco na equidade e na inclusão, evitando vieses e discriminação. É importante considerar como essas tecnologias podem
realmente afetar os grupos marginalizados e garantir que todos os cidadãos se beneficiem de maneira justa. Como exemplo, temos o desenvolvimento de algoritmos de recrutamento que sejam baseados em IA, que eliminam os vieses de gênero, de raça ou origem étnica, garantindo que os processos de contratação do governo sejam mais equitativos e inclusivos. A segurança e a privacidade dos dados. É importante proteger a segurança e a privacidade dos dados dos cidadãos ao implementar soluções de IA na gestão pública. É necessário que existam medidas robustas de segurança cibernética e conformidade com regulamentos de proteção de dados. Como exemplo, temos a implementação de sistemas de IA para monitorar continuamente as redes governamentais em busca de atividades suspeitas ou ameaças cibernéticas, ajudando a proteger os dados sensíveis dos cidadãos e garantindo a conformidade com regulamentos de privacidade. Colaboração interdisciplinar e engajamento da comunidade. A implementação bem-sucedida da IA na gestão pública requer uma abordagem colaborativa e interdisciplinar, envolvendo não apenas especialistas em tecnologia, mas também profissionais de políticas públicas, acadêmicos e membros da comunidade. O engajamento ativo dos cidadãos no processo de desenvolvimento e implementação de soluções de IA é fundamental para garantir sua relevância e aceitação. Como exemplo, temos o estabelecimento de parcerias entre o governo, as instituições acadêmicas e as organizações da sociedade civil para desenvolver soluções de IA que abordem desafios específicos enfrentados pela comunidade, como a prevenção da violência urbana ou a melhoria do acesso a serviços de saúde em áreas rurais. Nós vimos as contribuições e agora nós veremos a importância da inteligência artificial na gestão pública. A gente pode mencionar aqui que ela é tão importante que ela contribui diretamente para a eficiência na gestão dos recursos públicos, ela contribui para a transparência e para a accountability, para a inovação e a modernização do setor público. A aplicação da inteligência artificial na gestão pública tem se mostrado crucial para impulsionar a eficiência, promover a transparência e a prestação de contas, catalisando a inovação e modernização do setor público. Por meio de algoritmos avançados e análise de dados, a IA está transformando a maneira como os governos operam e interagem com os cidadãos. Vamos explorar cada um desses aspectos. A eficiência na gestão pública. A inteligência artificial está revolucionando a gestão pública ao automatizar processos, otimizar recursos e reduzir custos operacionais. Um exemplo claro disso é a automação de tarefas burocráticas, como o processamento de documentos e análise de dados, liberando tempo e recursos para que os funcionários se concentrem em atividades estratégicas e de maior valor agregado. Além disso, sistemas de IA podem prever demandas futuras, permitindo uma alocação mais eficiente de recursos e uma resposta mais rápida a emergências e crises. Fatores importantes como a transparência e a accountability desempenham um papel fundamental na inteligência artificial nos trabalhos do governo. Ao analisar grandes conjuntos de dados governamentais, a inteligência artificial pode identificar padrões, detectar irregularidades e fornecer insights valiosos sobre o desempenho e a eficácia das políticas públicas. Por exemplo, os sistemas de IA podem ser usados para monitorar gastos governamentais e identificar possíveis casos de corrupção, fortalecendo a prestação de contas e garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e ética. Inovação e modernização do setor público. A inteligência artificial
está impulsionando a inovação e a modernização do setor público, capacitando os governos a adotar abordagens mais ágeis, flexíveis e orientadas por dados. Por exemplo, chatbots alimentados por IA podem ser implementados para fornecer informações e serviços aos cidadãos de forma rápida e eficiente, melhorando a experiência do usuário e aumentando o acesso aos serviços públicos. Além disso, a IA pode ser usada para desenvolver políticas mais personalizadas e adaptadas às necessidades individuais de cada um de nós, promovendo uma governança mais inclusiva e centrada no usuário. Em resumo, a inteligência artificial desempenha um papel essencial na transformação da gestão pública, proporcionando eficiência, transparência, uma prestação de contas impecável, a inovação e a modernização. Ao abraçar o potencial da IA, os governos podem melhorar significativamente a prestação de serviços públicos, fortalecendo a confiança dos cidadãos e promovendo um desenvolvimento sustentável e inclusivo. A IA também tem seus desafios e suas limitações. E a gente pode citar aqui 3 tópicos bem importantes nesses desafios e limitações, que são as questões éticas e de privacidade, a necessidade de capacitação dos servidores públicos e os riscos dos vieses algorítmicos e a exclusão digital. Questões éticas e de privacidade dos dados. O uso de IA muitas vezes requer acesso a grandes volumes de dados, levantando preocupações sobre a privacidade e a proteção dos dados pessoais da maioria dos cidadãos. É essencial garantir que os dados sejam coletados, armazenados e utilizados de forma ética e em conformidade com toda a regulamentação de proteção dos dados. Violações de privacidade. Algoritmos de IA podem inadvertidamente revelar informações confidenciais ou sensíveis sobre cada um dos indivíduos, resultando em violações de privacidade. É fundamental implementar medidas robustas de segurança e anonimização de dados para mitigar esse risco. Algoritmos discriminatórios. Alguns algoritmos de inteligência artificial podem perpetuar e amplificar vieses sociais e discriminação, resultando em decisões injustas ou prejudiciais para certos grupos. É necessário desenvolver e implementar estratégias para mitigar o viés algorítmico e garantir que os sistemas de IA sejam justos e equitativos. A necessidade e a importância da interpretação humana. A falta de contexto humano. A inteligência artificial pode ser limitada em sua capacidade de compreender o contexto humano, suas emoções e nuances sociais, levando a interpretações inadequadas ou respostas insensíveis em certas situações. A intervenção humana é crucial para interpretar e contextualizar os resultados produzidos por sistemas de inteligência artificial. A tomada de decisão autônoma. Em casos de sistemas de IA autônomos, como veículos autônomos ou sistemas de decisão automatizados, é fundamental garantir que haja uma supervisão humana adequada para garantir a segurança e a responsabilidade. O viés algorítmico. Viés nos dados. Os algoritmos de IA são treinados com base em dados históricos que podem conter vieses culturais, sociais ou econômicos. Isso pode resultar em decisões discriminatórias ou injustas, reproduzindo e ampliando injustiças sociais pré-existentes. A transparência e a accountability, mais uma vez a gente volta nesse aspecto, porque é necessário que a gente desenvolva métodos e ferramentas para identificar,
mitigar e corrigir vieses algorítmicos, bem como garantir a transparência e uma prestação de contas no desenvolvimento e na implementação desses sistemas. Lidar com esses desafios requer uma abordagem multifacetada e colaborativa, envolvendo não apenas especialistas em tecnologia, mas também acadêmicos, legisladores, organizações da sociedade civil e da comunidade em geral. É essencial abordar essas questões de forma proativa e ética para garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de maneira sustentável e benéfica para a sociedade como um todo. A necessidade de capacitação dos servidores públicos é crucial no contexto da implementação da inteligência artificial na gestão pública. Aqui estão algumas considerações sobre esse tópico. Vamos falar sobre algumas considerações que vão diretamente a esse tópico, com os riscos de viés algorítmico e exclusão digital. Falando de capacitação de servidores públicos, é essencial que seja fornecido treinamento e capacitação adequados aos servidores públicos para que compreendam os conceitos básicos da inteligência artificial, suas aplicações e implicações na gestão. Isso inclui treinamento em análise de dados, ética da IA e habilidades técnicas necessárias para trabalhar com sistemas de inteligência artificial. A integração de sistemas de IA. Os servidores públicos precisam ser capacitados para integrar e utilizar efetivamente sistemas de IA em suas atividades diárias. Isso envolve aprender a interpretar os resultados produzidos por sistemas de IA e a incorporar essas informações em processo de tomada de decisão. Os servidores públicos devem ser treinados para reconhecer e mitigar o viés algorítmico em sistemas de IA. Isso inclui entender como os dados são coletados, analisados e utilizados em algoritmos, bem como desenvolver estratégias para identificar e corrigir vieses potenciais. É importante implementar processos de revisão regular para avaliar e monitorar a equidade e imparcialidade de sistemas de IA. Os servidores públicos desempenham um papel fundamental nesse processo, garantindo que os sistemas de IA sejam mais justos e equitativos. Falando de exclusão digital, os servidores públicos devem estar cientes dos riscos de exclusão digital associados à implementação de sistemas de IA, incluindo a possibilidade de agravar disparidades existentes no acesso à tecnologia e habilidades digitais. É importante garantir que os serviços e soluções de inteligência artificial sejam acessíveis a todos os cidadãos, independentemente de sua formação ou seus recursos. A inclusão e a acessibilidade. Os servidores públicos podem desempenhar um papel importante na promoção da inclusão digital, garantindo que os serviços e informações governamentais sejam disponibilizados de maneira acessível e fácil de usar para todos os cidadãos, inclusive aqueles com habilidades digitais limitadas. Em suma, a capacitação dos servidores públicos é essencial para garantir uma implementação bem-sucedida, pautada na ética na gestão pública, mitigando os riscos de viés algoritmo, repito aqui, e da exclusão digital, promovendo uma governança inclusiva e responsável. Temos 5 motivos, citando só esses, apenas esses, para usar a inteligência artificial o quanto antes. Um deles é para tomar decisões melhores e mais assertivas, para que possamos elevar o nível da tomada de decisões de forma abrangente e total, 360 graus. Para entender profundamente as especificidades da gestão pública, o que resulta em mais eficiência.
podemos ter recursos robustos de checagem, entrega de alta confiabilidade em suas recomendações, além de pouparmos retrabalho, oferecendo dados ainda mais confiáveis. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e otimizar processos, permitindo que as organizações realizem mais em menos tempo, reduzindo os custos operacionais e aumentando a produtividade. Com a IA, é possível analisar grandes volumes de dados rapidamente e extrair insights valiosos para apoiar a tomada de decisão informada. Isso pode levar a decisões mais precisas e estratégicas em tempo real. A IA pode ser usada para personalizar experiências para os usuários, fornecendo recomendações personalizadas, atendimento ao cliente mais eficiente e produtos e serviços adaptados às suas necessidades individuais. A IA está constantemente evoluindo, oferecendo oportunidades para inovação em uma variedade de setores que incluem saúde, finanças, educação, transporte e muito mais. Usar a IA agora permite aproveitar essas oportunidades de inovação e manter-se sempre à frente de qualquer concorrência. A IA tem o potencial de resolver problemas complexos que desafiam as capacidades humanas, como diagnóstico médico, previsão de desastres naturais, desenvolvimento de novos materiais e medicamentos, entre outros. Implementar a IA agora pode acelerar o progresso em direção a soluções para todos esses desafios. A inteligência artificial pode ajudar a entender profundamente as especificidades da gestão pública, resultando em eficiência e oferecendo recursos robustos de checagem para garantir a entrega de alta confiabilidade em suas recomendações. A inteligência artificial pode analisar grandes volumes de dados governamentais, incluindo estatísticas demográficas, indicadores econômicos, dados de saúde pública e muito mais. Essa análise detalhada permite entender as especificidades e nuances de diferentes áreas da gestão pública, identificando padrões, tendências e áreas de melhoria. Com base na análise de dados, a inteligência artificial pode desenvolver modelos preditivos avançados para prever demandas futuras, como necessidades de serviços públicos, picos de crime, padrões de tráfego e até mesmo eventos naturais, como inundações ou surtos de doenças. Isso permite que os governos antecipem os problemas e tomem medidas preventivas de forma proativas. Com base nas análises e previsões, a inteligência artificial pode gerar recomendações inteligentes para políticas públicas, alocação de recursos, planejamento urbano e muito mais. Essas recomendações são fundamentadas em dados e análises abrangentes, o que aumenta a probabilidade de sucesso e eficácia quando são implementadas. Além de oferecer recomendações, a IA também pode fornecer recursos de verificação e auditoria. Algoritmos avançados podem ser usados para verificar a integridade dos dados, identificar possíveis erros ou vieses e garantir a precisão das análises e recomendações feitas. Isso garante a entrega de informações confiáveis e de alta qualidade para os tomadores de decisão. Uma das vantagens fundamentais da IA é sua capacidade de aprender e melhorar com o tempo. Ao implementar sistemas de IA na gestão pública, é possível iterar, que é repetir, e aprimorar continuamente as análises, os modelos e as recomendações com base no feedback e nos resultados observados. Isso leva a um ciclo de melhoria contínua, resultando em decisões mais eficientes e eficazes ao longo do tempo. Então, ao usarmos a inteligência artificial
o quanto antes na gestão pública nos permite obter uma compreensão mais profunda das complexidades e especificidades envolvidas, resultando em maior eficiência e entrega de recomendações de alta confiabilidade, sustentada por análises robustas e verificadas. Vamos concluir a nossa apresentação através da síntese de contribuições e importância da IA na gestão pública, destacando a necessidade de um uso responsável e ético da tecnologia. Em síntese, as contribuições da inteligência artificial na gestão pública são inegáveis e abrangentes, desde aprimorar a eficiência operacional até promover a transparência e a inovação. A IA oferece um conjunto diversificado de benefícios que podem transformar positivamente a maneira como os governos atendem às necessidades de seus cidadãos. No entanto, é imperativo ressaltar a necessidade de um uso responsável e ético dessa tecnologia. Isso envolve garantir a proteção da privacidade dos dados dos cidadãos, mitigando os vieses algorítmicos, assegurando que a intervenção humana seja mantida em áreas críticas de tomada de decisão. Ao adotar uma abordagem centrada no ser humano e orientada por valores éticos, podemos aproveitar ao máximo o potencial da inteligência artificial na gestão pública, promovendo uma governança mais inclusiva, transparente e eficaz para todos. Chegamos ao final da nossa apresentação. E eu gostaria agora de finalizar apresentando para vocês alguns casos de sucesso na inteligência artificial para a melhoria das políticas públicas, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, nós podemos falar sobre o programa Bolsa Família. Nós estamos assistindo nesses últimos tempos um trabalho de iteração, de reanálise dos beneficiários do programa Bolsa Família. E a utilização dessa inteligência artificial para a otimização e análise desses dados dos beneficiários permite que ele seja mais justo, que realmente ele chegue nas famílias que mais precisam. A gente precisa combater a pobreza com muita dignidade e justiça. Então, o uso da IA nesse programa brasileiro permite uma gestão mais eficiente, mais transparente e mais justa no programa de transferência de renda. Nosso sistema de saúde, o SUS, em algumas cidades brasileiras, como em São Paulo e em Curitiba, a inteligência artificial está sendo usada para prever surtos de doenças, otimizando a distribuição dos recursos de saúde. Também podemos falar no Brasil sobre o monitoramento do desmatamento. Os órgãos ambientais brasileiros têm utilizado a inteligência artificial para analisar imagens de satélite e identificar as áreas de desmatamento ilegal, facilitando a aplicação da lei e o combate à preservação ambiental. No mundo, nós podemos falar de Nova York, nos Estados Unidos. O sistema de IA é usado para previsão de crimes. A polícia de Nova York utiliza um sistema chamado CompState, que utiliza a análise de dados para identificar padrões de crimes em diferentes áreas da cidade, permitindo que as autoridades aloquem recursos de forma mais eficiente e adotem medidas preventivas em áreas de maior risco, contribuindo para a redução da criminalidade. Em Singapura, o gerenciamento de tráfego em Singapura implementou um sistema de gerenciamento baseado em IA, que analisa dados de tráfego em tempo real, como padrões de congestionamento e movimento de veículos, e com base nessas análises, o sistema é capaz de otimizar os semáforos, sugerindo rotas alternativas para a melhoria do fluxo de tráfego, reduzindo os congestionamentos. Na Espanha, o sistema de IA é utilizado na predição de epidemias. Especificamente em Barcelona, um sistema de análise de dados é utilizado para monitorar dados de saúde pública, como sintomas relatados por pacientes em hospitais e consultas online. Com base nessas informações, o sistema é capaz de prever surtos de doenças e epidemias, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz por parte das autoridades de saúde. No Canadá,
A área de desenvolvimento de IA também está voltada para a saúde. O governo do Canadá implementou um sistema de análise de dados para prever a demanda por serviços de saúde em diferentes regiões do país. Isso ajuda na alocação eficiente dos recursos, como pessoal médico e equipamentos, garantindo que as necessidades de saúde da população sejam atendidas de forma otimizada. Na Índia, a previsão de escassez de água. Em algumas cidades indianas, os sistemas de IA são utilizados para prever escassez de água com base em dados como padrões de consumo, níveis de precipitação e disponibilidade de recursos hídricos. Essas previsões ajudam as autoridades a tomar medidas preventivas, como racionamento de água e conservação de recursos hídricos. No Reino Unido, a IA é usada no sistema de justiça. O governo britânico está explorando o uso de IA para analisar dados judiciais e ajudando a tomada de decisões para que elas sejam mais legais, mais justas e eficientes. Na Dinamarca, há um verdadeiro combate à fraude fiscal. O governo dinamarquês implementou os sistemas de IA para identificar padrões suspeitos nos registros fiscais, ajudando a reduzir a evasão fiscal. Esses, meus queridos, são apenas alguns exemplos de como a análise de dados e a inteligência artificial estão sendo aplicadas com sucesso na previsão de demandas futuras por serviços públicos. Essas iniciativas não apenas melhoram a eficiência na prestação de serviços do nosso trabalho, mas também contribuem para uma melhor qualidade de vida para todos nós que somos a população. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. Um grande abraço. Até a próxima.